Meus irmãos, bom dia. Tem uma palavra aqui muito importante para a sua vida. Por favor, só um minutinho, escute o que eu tenho para te falar. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, tá? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Presta atenção, nos rodeia, tá? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, então existe um pecado que nos rodeia, né? E esse pecado é o quê? É o nosso ponto fraco. Todos nós temos um ou mais ponto fraco, pelo menos um, né? Tem gente que tem vários pontos fracos. Então, esse pecado do ponto fraco que tão de perto nos rodeia. Deus sabe que somos pecadores, que a gente vai pecar até o último dia de nossa vida, né? Mas só que tem algum tipo de pecado que nos rodeia. E o diabo ele investe muito nesse ponto fraco, nesse pecado que nos rodeia. Por quê? Porque a gente ser um pecador não impede a gente de ser salvo, né? De morar no céu com Jesus Cristo. Mas o pecado que nos rodeia, o pecado que a gente fica fraco para esse pecado e não abandona esse pecado se impede, tá? Porque se o pecado em geral nos separasse, nos impedisse de ser salvos, né? Todo mundo estava condenado, né? Mas Deus quer que a gente luta, né? Contra o pecado. Se Deus quisesse resolver o problema da humanidade, em uma semana ele corria o mundo inteiro, resolvia tudo. Mas só que somos a obra e estamos em obra, né? Estamos em construção, né? Por que Deus quer que a gente pregue a palavra? Por que Deus quer que a gente anuncie o evangelho, né? Se ele quisesse, é só fazer assim, estava tudo resolvido, né? Mas só que não adianta a gente confessar com a boca, não adianta ele chegar e resolver o problema. Por quê? Porque ele depende de nós, né? Quer dizer, a nossa salvação depende da nossa aceitação. Basta a gente aceitar o perdão de Jesus Cristo, né? Todas as vezes, quando chega assim à noite, que a gente vai fazer a oração, agradecendo a Deus pelo dia que tivemos, né? Por cada livramento, agradecendo a Deus pelo alimento, pela saúde, né? Pelas bênçãos, né? Por mais difícil que tenha sido o dia, sem a misericórdia de Deus, teria sido bem pior. Você pode ter certeza, né? Quando a gente pensa que tem um coração dentro do nosso peito que bate o dia todo e a gente não esquece dele bater, né? Quando a gente pensa que a gente não esquece de respirar, isso tudo é misericórdia de Deus. E quando a gente vai orar de noite, agradecendo a Deus, pelo menos, eu lembro daquele pecado que tão de perto me rodeia, né? E eu luto severamente contra esse pecado. Eu luto fortemente contra isso, tá? Então, todo mundo tem um ponto fraco. Então, qual é o seu ponto fraco? Pensa aí, reflita qual é o seu ponto fraco, tá? E peça a Deus, para Deus colocar anjos do seu lado, para te instruir na palavra. Uma coisa muito, muito bom, pessoal, por exemplo, você carregar algo para te lembrar daquele pecado, né? Para te lembrar que você tem que lutar contra aquele pecado. Por exemplo, você colocar uma pulseira, assim, vou colocar essa pulseira para me lembrar de lutar contra aquilo. Vou carregar um parafuso no bolso para me lembrar de lutar contra esse pecado, né? Então, faça algo, tá? Não pode ficar sem fazer nada. Faça algo para você lutar contra aquele pecado. Deus sabe que vamos pecar todos os dias, né? Mas Deus quer que a gente luta contra esse pecado. Luta contra. Porque o pecado não afasta Deus de nós, mas o pecado afasta nós de Deus. O pecado nos afasta de Deus, né? Quanto mais a gente peca, quanto mais a gente se entrega ao pecado, se entrega ao ponto fraco, mais distantes de Deus a gente vai ficando, né? Mas quanto mais a gente luta contra o pecado, quanto mais a gente luta para não pecar, para ser melhor a cada dia, né? Mais perto de Deus
a gente vai ficando. É como se Deus fosse uma lâmpada e nós, a nossa mão suja. A gente olha a mão assim, ó. Não, tá limpa, beleza. Quanto mais a gente vai chegando perto da lâmpada, mais sujeira a gente vai vendo na nossa vida. Então, quanto mais perto de Deus a gente vai chegando, mais perto de Deus, a gente vai vendo os pecados. Fala, nossa, o pecado aqui está me acabando comigo, está me prejudicando, vou lutar contra ele. Mais sujeira a gente vai vendo em nós, tá? Então, irmão, cuidado com o seu ponto fraco, tá? Porque o diabo sabe o limite do seu ponto fraco, tá? Você não sabe, mas ele sabe melhor do que você o limite. Ele sabe até onde você suporta, tá? Então, é o próprio Deus que deixa a gente nesse ponto fraco. Por quê? Porque a gente tem que ser provado, tá? A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço, né? E os violentos se apoderam-se dele, né? Então o reino de Deus é por esforço. É lógico que é pela graça. Sem a graça de Deus não adianta esforço algum, né? Mas requer de nós a renúncia, tá? Requer de nós a aceitação, a aceitar o perdão de Jesus Cristo, né? Aceitar o perdão de Deus. E para aceitar, não é somente aceitar e continuar pecando e fazendo tudo que der vontade, né? É aceitar o perdão e lutar para não pecar mais. Lutar contra o pecado. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo.